Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo um exercício da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 3, capítulo 11, que trata do assunto gases, variáveis de estado, equação de Clapeyron, dedução da equação e densidade de um gás, ok? O primeiro exercício que a gente vai fazer, contextualizado, número 7, que diz o seguinte: a iluminação pública, principalmente em grandes cidades, utiliza-se de lâmpadas com vapores de sódio, amarelas, e vapores de mercúrio, brancas. As cidades ficam bonitas e bem iluminadas. Suponha um comportamento de gás ideal para o vapor de mercúrio, existente em uma lâmpada de 250 ml, temperatura de 727 graus Celsius e pressão igual a 1 atm. Marque a alternativa que apresenta corretamente o número de átomos desse metal na lâmpada. Cuidado aqui, ele quer número de átomos. Das informações que a gente consegue ter do texto e das equações, né, da equação de Clapeyron, o que relaciona o número de átomos é justamente o número de mols, quantidade de matéria. Então é a partir daí que a gente vai seguir. Então vamos lá. Se eu tiro as informações do texto, o que eu tenho? 250 ml é o volume. Só que eu não posso usar ml. Lembra que quem manda é o R. R está em litros. Então tem que transformar 250 ml para litro, que dá 0,25 litros. Temperatura 727 graus Celsius. Também não posso usar graus Celsius. Tem que transformar para Kelvin. Ou seja, somo 273, que dá 1000 Kelvin. E pressão 1 atm. 1 atm já está aqui atm. Tenho todas essas, falta só o N. PV, nRT, na hora que eu substituo, tenho isso daqui. Fazendo essa conta, eu chego que o N é próximo de 310 a menos 3 mol. Cuidado que o exercício não acabou, ele quer átomos. A gente tem que lembrar que o mercúrio, quando eu falo aqui da estrutura, né, o que é o mercúrio? O mercúrio ele está na sua forma como vapor, mas eu tenho átomos de mercúrio, ok? Não é molécula, então são átomos isolados de mercúrio. Então, quando eu estou falando aqui de átomos, né, falar de 1 mol desses átomos, eu me refiro a 6, 10 a 23 átomos. Substituindo 3, 10 a menos 3 mol, então perceba, mol embaixo de mol, átomo, X vai sair em átomos. Multiplicando em cruz, 1 vezes x dá x. 3 vezes 6 dá 18. 10 a menos 3 com 10 a 23 dá 10 a 20. Arrumando isso daqui para notação científica, 1,8, 10 a 21 átomos. Lembra que a vírgula está aqui. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Então, a alternativa D é a correta. Vamos agora para o exercício número 13 dos contextualizados, que diz o seguinte: em um ambiente climatizado a 20 graus Celsius, havia 3 tipos de balões de enfeite para uma festa, com volumes de 3, 5 e 10 litros, preenchidos com nitrogênio. Durante o referido evento, uma falha na climatização permitiu um aumento de temperatura que chegou a 30 graus Celsius. Sabendo que a pressão máxima que as paredes dos balões são capazes de suportar é de 4 atm, determine se algum balão explodiu. Então vamos lá, olha só. Ele te deu vários volumes. Eu quero saber aqui qual que é o volume mínimo que o balão tem que ter para ele não explodir. Tá? Então ele deu os volumes, mas eu vou fingir que eu não tenho volume. O que ele deu de informação? Então eu quero um volume. Ele falou que estava a 20, mas agora chegou a situação de 30. É na situação de 30 que ele quer saber. 30 graus Celsius, lembra que eu tenho que transformar para Kelvin, 303 Kelvin. Ele falou que a pressão é 4 atm, e ele te deu aqui nos dados a constante dos gases ideais, 0,082, já com as unidades, e te deu que o tanto, né, o número de mols é meio mol. Jogando na nossa fórmula, PV-nRT, eu tenho justamente isso daqui. Substituir os valores, multiplico todos esses e passo 4 depois dividindo. Eu chego num valor mínimo, né, de volume de 3,1, ou seja, para o balão não explodir, ele tem que ter no mínimo 3,1 litros. Ou seja, todos os volumes menores que esse valor significa que não vão ser suficientes e o balão vai explodir. Assim, eu tenho que apenas os balões de 3 litros que explodem.
já que os de 5 e de 10 não vão atingir essa pressão, então não tem problema deles estourarem, ok? Vamos agora para o exercício número 14 dos contextualizados, que diz o seguinte: o bicarbonato de sódio em solução injetável, indicado para o tratamento de acidose metabólica ou de cetoacidose diabética, é comercializado em ampolas de 10 ml, cuja formulação indica que cada 100 ml da solução aquosa contém 8,4 gramas de bicarbonato de sódio. Uma análise mostrou que o conteúdo das ampolas era apenas água e bicarbonato de sódio. Quando o conteúdo de uma ampola desse medicamento reagiu com um excesso de HCl, verificou-se que foi produzido 8, 10 a menos 3 mol de gás carbônico, uma quantidade menor do que a esperada. Utilizando R igual a 0,08 atm litro Kelvin mol, Kelvin a menos 1 mol a menos 1, calcule a pressão exercida pelo gás liberado na análise do medicamento, quando confinado em um recipiente de 96 ml a 300 Kelvin. Cuidado, tá? Ele te deu algumas informações aqui no texto que a gente não vai usar. No fim, aqui ele quer saber pressão exercida pelo gás. Ou seja, se eu procuro nesse texto, a informação de gás que eu tenho é do gás carbônico. Ele te deu mol do gás carbônico. Além disso, ele te deu o R e te pediu a pressão. E também te deu aqui o volume, 96 ml, e a temperatura, 300 Kelvin. Cuidado, quando ele te der um valor de R, é para usar o valor que ele deu, não é o que você sabe de cor, ok? Então, como ele arredondou aqui, não tem problema você arredondar. Volume, 96 ml, está aqui. Lembra que como aqui está em litro, eu tenho que transformar para litro. Lembrando que ml é dividido por 1000, ou você pode usar 0,096 litros, ou você pode lembrar que o eminho equivale a 10 a menos 3. Então tá aqui. Eu vou usar isso daqui para poder simplificar mais facilmente, com base 10. Temperatura ele já te deu em Kelvin, tem que estar em Kelvin. Pressão é o que ele quer, calcular a pressão, te deu o R, te deu o N. Substituindo no PV-NRT, tenho aqui justamente esses valores. Perceba que eu posso cortar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. E resolvendo o que sobrou aqui, eu chego no resultado que a pressão dá 2 atm. É isso que ele quer. Ele quer a pressão, tá aqui o valor da pressão. Beleza? Para fecharmos essa aula, exercício de aprofundamento número 17. A curva a seguir expressa a relação entre os valores da pressão e do volume para 32 gramas de oxigênio, O2 gasoso, medidos nas condições normais de temperatura e pressão. Qual será o volume desse gás sob pressão de 12 atm? Vamos lá, a gente tem aqui uma facilidade, né? Se você prestar atenção no detalhe que a gente já estudou, fica mais fácil. Preste atenção, temos aqui volume por pressão. Essa curva aqui é chamada de isoterma. Sendo uma isoterma, eu posso falar que a temperatura em qualquer ponto dela é constante. Como eu estou falando do mesmo gás e não estou mudando em nada esse gás, eu sei que vai ser o mesmo tanto, ou seja, 32 gramas. Assim, eu tenho uma transformação isotérmica de qualquer ponto daqui para o valor da pressão de 12 atm, que não aparece aqui no gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto aqui dos que ele me deu e vou relacionar com o ponto lá onde a pressão vai ser 12 atm. Pegando aqui dos pontos, eu escolhi esse daqui, ó, em que eu tenho uma pressão de aproximadamente 0,4 e um volume, atenção aqui, ele vai aqui de 50 em 50 marcando. Vamos contar quanto que é cada risquinho. Para chegar de 50 até o 100, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. Cada risco vale 10. Assim eu tenho 10 aqui, 20, 30, 40, 50. Cheguei nos 100 litros. Se eu quero relacionar aqui, perceba que não está exatamente em cima. Mas como os valores são bem discrepantes aqui um do outro, eu posso até inclusive arredondar. Eu vou aproximar aqui para 59, já que aqui em cima da linha seria 60. Então eu tenho volume inicial 59 litros, uma temperatura que eu não sei, mas que vai ficar constante, e a pressão 0,4 atm.
Agora eu vou relacionar lá com a pressão de 12 atm. Volume é o que ele quer, temperatura vai ser a mesma, porque é uma isoterma, pressão final 12 atm. Como eu não mexi em nada do gás, o que eu tenho? Estado inicial, estado final. PVT, Povoto. Substituindo os valores, tenho isso daqui. Como a temperatura é a mesma, eu posso cortar. Se eu tivesse usado inclusive 60, eu chegaria aqui num resultado exato, né? Daria para simplificar e até eu chegaria aqui na resposta. Mas resolvendo isso, eu chego num valor de aproximadamente 1,96, porque eu usei 59. Se você usasse 58, 60, você chegaria aqui em torno de 2. O valor mais próximo aqui, alternativa B, 1,87. Como o exercício é teste, não se preocupe com o arredondamento que você vai fazer aqui, já que você consegue chegar na alternativa. É isso. Fechamos aqui mais uma aula de exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.